Muito bem, então vamos procurar caracterizar a perspectiva isométrica simplificada do objeto estabelecido por sua vista frontal e a sua vista superior. Bom, em um primeiro momento, o que vamos fazer? Uma linha base. Então, a partir do momento que temos esta linha base, a gente vai conseguir caracterizar estes elementos em perspectiva. Então, podemos estabelecer aqui uma linha a partir de um ponto qualquer com um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Esta medida de 30 graus, vamos marcar o valor de 8 centímetros. Então, aqui temos o valor de 30 graus em relação à base, e esta medida do valor 8 vai ser esta representação deste lado. Bom, a profundidade é um valor 4, então ajustamos aqui, direcionamos também a 30 graus e vamos marcar 4 centímetros. Então, o valor angular também da mesma maneira, e ajustamos de tal maneira a procurar caracterizar este retângulo de 8 por 4 em uma perspectiva. Ou seja, em um primeiro momento, a gente vai procurar representar o objeto por blocos. O primeiro bloco vai constituir um retângulo de 8 por 4 com uma altura de 0,8. A partir destas marcações, a gente vai procurar ocultar estas linhas auxiliares e procurar representar diretamente. Temos também o valor 4 neste outro lado, a gente vai procurar marcar em perspectiva. Então, traçamos uma paralela que passe por este ponto e seja paralelo a esse segmento, e também uma paralela ao valor de 8 centímetros que passe por este outro extremo. Então, a base correspondente de todo este prisma corresponde a esta geometria. Então, esta representação daqui constitui um retângulo deformado, ou seja, um retângulo que está caracterizado em perspectiva. Bom, o valor estabelecido da altura é um valor de 0,8. Então, da mesma forma que toda esta base, quando visualizamos na vista frontal, ela fica com a sua projeção acumulada, ou seja, fica uma reta, vamos também procurar representar esta parte superior. Então, o valor da superior é um valor de 0,8. Então, marcamos aqui um valor na vertical de 0,8 e vamos procurar ajustar agora todo o fechamento. Então, 0,8, que vai corresponder a esta medida daqui, e vamos traçar paralelas a este segmento que passe por cada um dos vértices. Então, desta maneira, a gente vai procurar construir a parte superior deste primeiro bloco, deste bloco que está na base. Então, traçamos aqui uma paralela que passe por este extremo, uma paralela que passe por este extremo, da mesma maneira aqui, uma paralela que passe por cada um destes vértices. Então, esta geometria, quando temos a sua projeção acumulada, ou seja, todos esses elementos, quando visualizamos de frente, vai ficar caracterizado com esta representação. Então, na perspectiva isométrica, na perspectiva axonométrica, para o observador, estas arestas daqui são invisíveis. Então, toda essa distância é 5,6 e aqui temos o valor de 1,6 vezes 2, 3,2. Então, a gente vai procurar agora representar a simplificação de um bloco. Então, a gente pode estender estas linhas daqui de tal forma a simplificar esta concordância. Então, a ideia, quando temos um elemento curvo, é fazer com que esse elemento ele venha ficar inscrito dentro de um quadrado. Então, essas medidas daqui, vamos ter o valor de 5,6 por um valor de 3,2. Bom, este retângulo, então, ele vai ficar com o valor 0,4 aqui. Então, marcamos o valor de 0,4 e a medida correspondente 5,6. Da mesma maneira, temos o valor aqui de 3,2. Então, marcamos uma paralela a este segmento com o valor de 3,2. E aqui realizamos este fechamento, ou seja, mantém o 5,6. Então, a gente pode construir em um primeiro momento esta geometria, tá? Para caracterizarmos esta semicircunferência, ou seja, essa parte curva está tangenciando
este retângulo. Bom, então para marcarmos aqui temos que inscrever o quê? Fazer com que esta circunferência ela venha ficar inscrita dentro de um quadrado. Qual o lado do quadrado? 3,2 por 3,2. Bom, a circunferência, quando fica caracterizada em perspectiva, ela tem a característica geométrica de uma elipse. O que acontece? A elipse, a gente não consegue representar diretamente utilizando o compasso, ou seja, o seu traçado totalmente direto com o compasso. Desta maneira, a gente procura utilizar uma falsa elipse, ou seja, que a gente consiga utilizar o compasso diretamente. Então, a gente pode traçar aqui, temos 3,2, representamos também um valor de 3,2. Então, a 30 graus, vamos ter esta geometria daqui. Então, esta geometria corresponde a um quadrado em perspectiva. Temos esse losango. Tá? Então, esta geometria daqui vai corresponder a essas medidas. Então, temos o valor de 3,2 por 3,2. Claro que aqui só temos uma parte da circunferência. Tá? Então, na verdade, essa representação vai corresponder a estas medidas. Então, a gente quer representar somente um pequeno elemento, ou seja, uma semicircunferência. Mas para representar essa semicircunferência, é interessante representarmos toda a circunferência para que depois a gente consiga ter o detalhamento correto. Bom, então aqui temos uma diagonal menor, que corresponde a esta distância, e temos uma diagonal maior, que corresponde a esta outra distância. Bom, desse vértice da diagonal menor, o que vamos fazer? Vamos estabelecer o seguinte. Então, o vértice da diagonal menor vamos ligar ao ponto médio deste lado. Da mesma forma aqui. Do vértice da diagonal menor, o lado médio do lado oposto. O vértice da diagonal menor, o lado médio do lado oposto. Da mesma forma aqui. Com isso, a gente consegue representar esta curvatura utilizando simplesmente o compasso. Então, ponta seca do compasso na intersecção das duas linhas, a abertura até esta linha de intersecção. Da mesma forma aqui, ponta seca do compasso, nesse ponto de intersecção, a abertura até a intersecção das duas retas. Da mesma forma, ponta seca do compasso agora neste vértice correspondente da diagonal menor até o lado oposto. Então, temos essa representação desta base, desta falsa elipse, utilizando simplesmente o compasso. Então, com esta representação do compasso, a gente pode deixar a representação de toda esta circunferência. Mas queremos somente a metade. Então, a metade vai ser até este ponto e até este outro ponto. Então, podemos ocultar esta representação. Da mesma forma aqui, estas linhas auxiliares, simplesmente elas serviram de base para a construção. Então, esta geometria que estamos caracterizando constitui esta curvatura. Então, estas linhas daqui são as linhas que serviram para auxiliar na construção do objeto. Então, toda esta geometria daqui serviu para auxiliar na construção, que agora a gente vai procurar ajustar diretamente. Então, temos esta curvatura neste lado e também deste outro lado, as duas concordâncias estabelecidas. Então, esta circunferência daqui, em perspectiva, será esta daqui. Bom, então podemos realizar este fechamento deste ponto até este ponto daqui, que vai corresponder a este alinhamento. Então, todo este alinhamento daqui corresponde a esta continuação. Bom, a partir deste elemento, também a gente vai inserir a altura desse bloco. Então, quanto que vale este bloco? A altura aqui, temos um valor também de 0,8. Então, a gente pode estabelecer da mesma maneira. Marcamos aqui o valor de 0,8 para estabelecermos esta altura. E vamos traçar paralelas.
de cada um dos pontos, de cada um dos vértices. Porque esta concordância também temos na parte superior. Então, todo esse elemento que estamos representando aqui é um bloco intermediário que vai ficar nesta posição daqui. Então, a sua projeção de frente, a projeção acumulada, vai ficar com essa representação. Por isso que precisamos também estabelecer a elevação. Então, a elevação é de 0,8, marcamos em um primeiro ponto e também estabelecemos as paralelas. Então, vamos transferir uma paralela em relação a este alinhamento, uma paralela em relação também a este alinhamento. Então, é importante representarmos os blocos para termos uma ideia desta configuração. Então, traçamos uma paralela da mesma forma para este lado e também para este outro lado. Esta geometria também, tá? Ou seja, o retângulo, o quadrado que está em perspectiva, também a gente vai procurar marcar na parte superior. Então, marcamos aqui uma paralela a esta geometria que vai passar por este ponto. Então, essa geometria da base agora é uma geometria logo acima. Da mesma forma, a gente vai conseguir representar esta curvatura. Então, para representarmos essa curvatura, temos uma diagonal menor, que é desse ponto até este, e uma diagonal maior deste extremo até este outro extremo. Então, na diagonal menor, vamos unir o ponto médio do lado oposto. Diagonal, um vértice da diagonal menor, o lado médio do lado oposto. Da mesma forma aqui, ponto da diagonal menor, vértice da diagonal menor até o lado oposto, e deste ponto até o lado médio também. Representamos a circunferência. A partir dessa intersecção, vamos ter esta circunferência daqui. Então, deixamos ela caracterizada. Da mesma forma, desse ponto até este outro extremo. Então, ajustamos esta circunferência. Da mesma maneira, ponta seca do compasso nessa intersecção, a abertura até o extremo. Então, ajustamos até o ponto de intersecção, para representarmos essa concordância, essa curvatura na parte superior. Ponta seca do compasso aqui, abertura até a extremidade. Então, a gente construiu toda a circunferência, mas não é necessário representar toda a circunferência, somente a metade. Então, a metade dessa circunferência vai deste ponto até este. Então, todos esses elementos aqui podemos ocultar. Então, podemos remover esses elementos e também as linhas auxiliares. Então, ajustamos aqui para remover todas as linhas auxiliares e com isso vamos ter a circunferência na parte superior. Então, essa circunferência daqui, em perspectiva no caso, ela vai ficar com esta geometria. Então, este elemento daqui também vamos estabelecer um prolongamento. Claro que depois aqui vamos ter outros elementos de outro bloco que vamos procurar inserir. Mas a circunferência que estamos representando, aqui temos a sua vista frontal, vai ser esta geometria. Esta geometria daqui que vai ficar até este ponto. Então, essa geometria em azul, na verdade, corresponde a esta semicircunferência.